de Lucas, no capítulo 5, no verso de número 37 e verso de número 38. Tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração através desta mensagem. Aleluia, graças a Deus. Livro de Lucas, capítulo 5, verso 37 e verso 38 diz assim: diz o seguinte: e nenhum homem põe o vinho novo em odres velhos. De contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e o vinho e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos serão preservados. Você pode sentar, glorificando, exaltando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero dar 2 avisos para vocês. Estou parecendo aqueles pregador de igreja grande que já vende livro, que faz umas apresentações antes. Quero falar para vocês que na terça-feira agora nós teremos, aleluia, uma reunião de obreiros. Contamos com a presença de todos vocês. Nós sabemos que a maioria de vocês trabalha, que é ocorrido, mas nós contamos com a presença de vocês. Aleluia, graças a Deus. Quero falar também de outra coisa. Nós teremos uma bela feijoada no dia 12 de abril. Então, dia 12 de abril, não quero ver nenhum crente fazendo nem almoço, nem janta. Separe essa data para estar ajudando o grupo de jovens. Nós vamos fazer a marmita, vai ser uma bênção. Eu pretendo comprar aquela marmita maior, bem maior do que foi encaminhada a vocês na última. Então eu quero fazer uma coisa bem maravilhosa para a honra e glória do Senhor e para poder estar ajudando no nosso congresso de jovens aí. Eu creio que vai ser tudo para a glória e para a honra do nome do Senhor. Passando agora, vamos entrar na mensagem, dados esses avisos. Aleluia, graças a Deus. Preciso chamar a atenção de vocês para algumas coisas logo nesse começo, e a primeira delas é que, se nós repararmos no versículo que foi lido, quando o vinho ele é deitado, ele é colocado dentro de um odre velho, a Bíblia vai dizer que o odre velho ele acaba se rompendo. Mas a Bíblia não fala o que acontece com aquele vinho que é derramado no chão, mas a Bíblia fala que quando o vinho novo é colocado no odre velho, o odre se destrói, o odre rasga, o odre não suporta receber o vinho novo. Só que quando a Bíblia fala do odre novo, a Bíblia fala dos dois. Quando a Bíblia fala que o odre novo, a Bíblia fala os dois são preservados, tanto o odre quanto o vinho. Desde já quero alertar a vocês que uma coisa que eu sempre falo para a Rebeca, que a vida é basicamente um playback. Nós ouvimos algumas irmãs louvando ao nome do Senhor, e a vida é esse playback. O playback, na hora que você está louvando com ele, ele não pausa se você errar. Ele não pausa se você sair fora do tom, ele não volta se você entrou errado, ele simplesmente fica tocando. E a nossa vida é desse jeito. Ela não tem uma pausa se você fizer alguma coisa errada. Ela não tem uma pausa se você cometer algum tropeço. Ela não tem uma pausa se você estiver andando devagar. Se você estiver cantando no playback e estiver devagar, ele não vai devagar para te acompanhar. E a nossa vida, ela é dessa forma. Queridos, nós estamos em 2025. Muitos de nós achamos que não passaríamos pela pandemia. Já faz 5 anos que a pandemia aconteceu, parece que foi ontem, em 2025, que a pandemia aconteceu. E hoje nós estamos no mês de março, no dia 23, e eu já quero alertar a vocês que a virada de ano já passou, fevereiro já passou, nós já passamos pelo carnaval, nós estamos no final de março e a Páscoa já está batendo na nossa porta. O Bergamini já colocou ovo de Páscoa pendurado. Toda vez que a Alice passa por lá, ela quer sempre pegar nos preços dos ovos de Páscoa. E eu quero dizer para vocês, eu quero que você entenda que Deus,
ainda esse ano, tem algo novo para você. E essa foi a mensagem, e o título da mensagem que Deus, Ele colocou no meu coração. Ele tem algo novo, tanto para mim, quanto para vocês. Ele tem coisas novas. Vocês podem não ter vivido coisas novas até hoje, mês de março, no dia 23. Mas eu creio que a partir de hoje você passará a viver algo novo, coisas novas. Aleluia, graças a Deus. Quando eu estava redigindo essa mensagem, eu tinha uma outra mensagem em mente. Deus, utilizando a minha esposa, acabou falando comigo. Eu tive uma mudança de pensamento, eu alterei a mensagem para que Deus, Ele pudesse falar conosco de uma melhor forma. Então, para quem acha que esse ano vai ser a mesma coisa, eu tenho uma palavra para te dizer: há um tempo novo para a sua vida, há um tempo novo para a igreja ADPEC, há um tempo novo para a família do nosso irmão Flávio, há um tempo novo para a família do nosso diácono José, do nosso diácono Flávio, há um tempo novo para a família do nosso pastor André. Está chegando um tempo novo, presbítero Gabriel, para a sua família. E eu creio que esse ano não vai ser um ano de coisas naturais. Esse ano vai ser um ano sobrenatural. E nós ficamos achando que essa mensagem é incentivo somente no começo de ano. Mas eu estou aqui no dia 23 de março dizendo para vocês que algo novo ainda vai acontecer na família de vocês, na sua família, irmã Sônia, missionária Sônia. Vai acontecer algo novo na família de vocês, na vida de vocês. Esse ano nós viveremos o favor do Senhor e Ele será derramado sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Nós vamos experimentar aquilo que o Senhor tem de novo para nós. Aleluia, graças a Deus. Para que nós possamos viver isso, agora é questão, para que o vinho novo, ele possa ser derramado, o odre precisa ser substituído. E eu acredito que alguns de vocês já estão pegando o que eu quero dizer. Para que o vinho novo entre na nossa vida e haja uma transformação na nossa vida, o nosso odre, a nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 1 diz que nós precisamos renovar a nossa mente para que nós possamos, experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Romanos está dizendo que nós só vamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável se nós renovarmos a nossa mente, porque não adianta o Senhor derramar algo novo sobre nós se o casco que vai receber, ele não está pronto para receber algo novo. Sabe o que é mais interessante? Quando nós vamos fazer uma pesquisa rápida sobre o odre, e eu já gostaria que os irmãos, que a mídia colocasse o odre novo e o odre velho, você já descobre que o odre, quando ele envelhece, ele resseca, como está na imagem aqui. Aqui é um odre novo, que ele é feito de pele de animal, e aqui é um odre velho, que já está ressecado, e já houve uma fermentação dentro dele. O vinho, ele é um organismo vivo, e quando ele entra em contato com o odre, ele fica em fermentação a vida toda. Então, quando o odre é velho, ele não tem mais elasticidade, ele seca, e é por isso que rompe. O odre, ele não rompe pelo peso do vinho, mas é o que o vinho novo causa dentro do odre velho. Aleluia! Agora, quando o odre é novo, o odre se adapta, o odre ele expande. Eu não sei se você está entendendo comigo. O odre ele não rompe, e nem o vinho novo e nem o odre são desperdiçados. Aleluia, graças a Deus. Deus ele quer derramar sobre você algo novo, mas ele precisa que você tenha um odre novo. Ele precisa, aleluia, que você tenha uma nova mente, um novo pensamento, para que você viva de forma boa, de forma perfeita e de forma agradável a Deus. Isso tem algo muito poderoso para nos ensinar, porque o nosso maior problema não é o que Deus vai fazer, é se nós
estamos preparados e cremos no que Jesus pode fazer. Veja, eu vou ser sincero com vocês, quando vocês forem pais, Dona Alice, vocês vão entender que o maior desafio de um pai é não dar tudo que o filho pede. Mas se fosse da minha vontade, se fosse a minha vontade, eu daria tudo que a Alice me pedisse. E o meu amor, ele é limitado. O nosso amor como pais é limitado. Agora imagina o amor de Deus sobre nós. Agora imagina o quanto Deus quer abençoar a sua vida. Agora você imagina o quanto Deus quer abençoar a sua casa, o quanto que Ele quer prosperar na vida da sua família, o quanto Ele quer mexer no seu coração. É muito maior do que você acredita. E esse é o problema na maioria das vezes. A gente não acredita, porque a nossa mentalidade, ela nos coloca dentro de uma caixa apertada demais, aleluia, mais apertada do que deveria. E muita gente, muitos de nós, vivemos um evangelho não baseado na Bíblia, mas baseado em uma religiosidade que não faz parte da Bíblia. Vive um evangelho onde tal denominação é maior do que outra. Vive um evangelho onde tal pastor é mais do que tal pastor. Não, não, não. Irmão, o evangelho, ele veio para nós, para nos colocarmos lado a lado. O seu mestre, Jesus Cristo, ele lavou os pés dos 12 discípulos. O evangelho, ele chega nas nossas vidas para nos colocarmos lado a lado. Só existe um degrau e só um que está acima de todos, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode glorificar? Aleluia! Graças a Deus. Eu só estou aqui em cima nessa tribuna para que vocês, não porque eu sou melhor que vocês, mas é para que vocês possam me ver melhor, porque eu tenho certeza que existem pessoas mais capacitadas para estar trazendo uma mensagem a vocês, mas não estou aqui porque sou melhor. Eu estou aqui para que vocês consigam me enxergar melhor. A primeira coisa que nós precisamos entender quando somos chamados para o serviço da obra de Deus é termos humildade. Todas as vezes que somos chamados por Deus para fazer uma grande obra, aquilo que nós precisamos colocar em nosso coração é humildade. E uma das coisas mais difíceis que nós vemos grandes cantores em ascensão, mas que caíram por conta de não terem humildade. Nós vemos grandes cantores, grandes pregadores que fizeram um grande sucesso, mas quando aquilo toma a mente, quando o odre não é substituído, aquilo rasga, ele não consegue mais expandir. Aleluia! Eu já congreguei em algumas igrejas antes de congregar aqui, 2, para ser mais exato, antes de congregar aqui, e normalmente as pessoas são bem enciumadas com os cargos que é determinados para cada um delas. E já abrindo o primeiro parênteses aqui, toda vez que eu penso em alguém que não tem ciúme daquilo que Deus entregou na mão, eu lembro de Davi. Davi, ele disse: a arca de Deus, ele está debaixo de uma tenda. Vou construir um templo. Vou fazer algo bonito para a arca de Deus. Então ele prepara uma planta. Ele fala para o profeta Natan, que era o profeta contemporâneo da época, e disse: Natan, dá uma olhada na planta aqui. Natan olhou e falou: Davi, isso aqui é para o Senhor. É para o Senhor que é para fazer. Se é para o Senhor, com certeza Deus vai aprovar. Não quer seu nome citado, não, no templo. Você não quer seu nome citado. O templo feito por Davi. Davi não quer plaquinha. Davi não quer holofote. Muitas das vezes nós queremos holofotes por aquilo que nós fazemos. Natan já pensou no seu coração: com certeza Deus vai aprovar esse projeto. Mas o profeta, ele se engana. E Deus brada lá do céu e diz: não quero. Não quero esse projeto. Jeová, mas Davi está falando que é para o Senhor, mas eu não quero. Senhor, e por que o Senhor não quer? Porque a mão de Davi era uma mão suja de batalha. Eu imagino o profeta Natan voltando para contar para Davi. Eu imagino o profeta Natan coçando a cabeça, falando assim: como que eu vou dizer para o rei que o Senhor não quis?
que ele construísse, mas ele aprovou o projeto. Eu imagino Natan chegando para o rei, coçando a cabeça, falando: ó rei, nada pessoal com o Senhor, mas Deus até aceitou o projeto, mas a mão que não está legal. Agora aplicando para os nossos dias, se Davi fosse alguns no meio de nós, no meio do público o evangelho, já que eu não canto, já que não é meu dia, eu também não dou o projeto para quem quer fazer. Davi, ele não pensou em entregar o projeto que Deus tinha proposto para Salomão, mas muitas das vezes, quando não é o nosso dia, nós não estamos aqui para comparecer. Quando não é o nós que estamos ali na frente, nós não comparecemos para participar. E Davi, ele pega o projeto e entrega para Salomão e fala: Salomão, pode fazer. Ele não tem ciúme do projeto, ele não tem ciúme de quem vai entregar, de quem vai construir. Desconfie de alguém que só vem no dia que ela vai pregar. Desconfie de alguém que só participa no grupo que ela canta. Nós precisamos cada vez mais, o público evangélico, sermos unidos. É o grupo de jovens, vou estar com o grupo de jovens. É o grupo de mulheres, eu vou estar com o grupo de mulheres. É o grupo dos varões, o grupo das crianças, eu vou estar presente, porque nós sabemos que o projeto, quem colocou foi Deus, aleluia. Queridos, nós precisamos cada dia mais amadurecer o nosso viver cristão, deixar o vinho novo entrar na nossa vida, para que nós possamos expandir a nossa nova forma de pensar. Já fechando parênteses, só que às vezes isso vai produzindo na nossa mente uma mentalidade. A gente acha que Deus, Ele não quer fazer. A gente acha que Deus não pode, a gente acha que é demais para a gente. A gente acha que algumas coisas não são para a gente. E muitas das vezes nem é porque a gente não precisa. Tem coisa que a gente diz que não precisa, mas é porque até a gente não acredita que vai receber, que a gente nunca vai viver. E a gente até acha que é besteira. Mas quando você vê alguém vivendo o extraordinário, e você diz assim, muitas das vezes você já ouviu essa fala no seu trabalho, essa fala de um amigo, você vê alguém vivendo o extraordinário e você diz: se eu tivesse o dinheiro que ela tem, eu não faria. Com certeza você faria. Se eu tivesse a reputação que ela tinha, talvez eu não faria, e com certeza você faria. E o nosso problema não é dinheiro, é mentalidade. Romanos, a mudança de mentalidade, para a gente entender o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, porque a nossa mentalidade vai nos condicionar a nossa existência. E prova disso, biblicamente, a gente fica falando que tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Às vezes eu não tenho dinheiro, tudo é dinheiro. E às vezes não é falta de dinheiro, é falta de prioridade mesmo. Eu vou comentar, Dia das Mulheres chegou e passou. Acredito que, espero que os homens aqui tenham dado Feliz Dia das Mulheres para suas mulheres, né? Vocês sabem que a gente, por hora, ainda não vive uma vida abastada, mas eu creio que Deus vai chegar e vai nos abençoar, eu creio nisso. Mas eu fui numa floricultura comprar uma flor para a pastora Rebeca, alguns de vocês viram até pela internet, e eu quero dizer para vocês que aquela rosa custou aproximadamente R$9. Às vezes não é falta de dinheiro, às vezes é falta de prioridade. Às vezes a sua esposa não é prioridade, às vezes a sua família não é prioridade, às vezes a sua igreja não é prioridade. Quando nós vemos o Evangelho, quando eu olho para os Evangelhos e eu vejo a manifestação de Jesus Cristo, eu vejo que Jesus mudou, transformou a vida de 12 homens, 12 discípulos. Um deles, ele se perde pelo caminho, porque ele não deixou Jesus transformar a vida dele. E muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. Não queira deixar Jesus transformar a sua maneira de viver. Deixe Jesus transformar os seus passos,
Paulo, ele chega a um momento de dizer que ele não está vivendo mais. Ele chega a um momento de dizer que ele não está vivendo mais, e quem está vivendo ele é o próprio Cristo que está vivendo dentro dele. Nós precisamos chegar a esse ponto de dizer que eu não vivo mais, quem vive em mim é Jesus Cristo, aleluia. Os 11 permanecem e dão sequência naquela pregação do Evangelho, no trabalho de Jesus. E o que me interessa é que quando os evangelhos terminam, é que quando a igreja passa, Jesus, ele morre e ressuscita, o movimento de Jesus Cristo, o movimento que Jesus criou, ele permanece crescendo. Nós estamos em 2025 e ele ainda é o nome mais importante, aleluia. Ninguém é maior, ninguém chega perto, ninguém se compara a ele. A honra, a glória e o louvor é toda para ele, aleluia. Veja, a perseguição não parou a igreja. Veja, a tribulação não parou a igreja. Veja, nada pode parar a igreja do Senhor. Nós estamos em 2025. Vários reis tentaram parar a igreja, mas nada pode parar aquilo que Jesus construiu, aleluia. Aquilo que foi pregado por Jesus, aleluia. Agora nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Jesus, ele foi embora. Jesus foi embora, mas os milagres permanecem. Jesus foi embora, mas a multiplicação lá no seu lar, porque tem momentos na nossa vida que nós achamos que não vai dar, mas Jesus chega com a multiplicação. Jesus, ele foi embora, mas os milagres permanecem acontecendo. Jesus foi embora, mas o surdo consegue ouvir novamente, o cego consegue enxergar. Jesus foi embora, e o miserável, o Senhor coloca no lugar de honra, aleluia, porque ele foi embora, mas ele não foi embora do jeito que a gente acredita, ele foi preparar um lugar para mim e para você, aleluia, e ele nos deixou, aleluia, com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso paracleto, ele é o nosso ajudador, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe aquela vontade que você tem de muitas das vezes dar um tabefe em um, e o Espírito Santo que fala com você, é ele que te convence. É o Espírito Santo que está aqui na terra que convence você, porque se não fosse o Espírito Santo, você dava esse tabefe. Se não fosse o Espírito Santo, esse palavrão saía da sua boca mesmo. Se não fosse o Espírito Santo, quando alguém te dá uma fechada no trânsito, você descia do carro mesmo. Mas o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele salvou você e transformou a sua vida, e não somente a sua vida, a sua mentalidade, aleluia. A Bíblia, ela vai contar uma história muito conhecida por vocês, de um garoto, de um rapaz que era coxo, em Atos, no capítulo 3, o rapaz é coxo, ele ficava todos os dias parado na porta do templo, todos os dias, e aí você observar, a Bíblia vai narrando, que quem conta diz que o rapaz era levado todos os dias para a porta, e lá nessa porta ele pedia esmolas. Eu imagino, eu e você, essa cena, que a deficiência daquele rapaz, ele não era paralítico, ele era coxo. Então ele tinha uma deficiência, mas não era uma deficiência completa. Vamos pensar em uma pequena limitação, mas não é algo completo. Então ele está na porta porque ele é levado para aquele lugar todos os dias. E a maior expectativa que ele tem, a maior expectativa que aquele coxo tem, é que alguém encha o copinho dele de esmola. Quem pede esmola normalmente levanta a mão, ou ele levanta algum elemento para que seja preenchido. Então, a expectativa daquele coxo que está lá parado na porta do templo não é andar. Na cabeça dele nem passa que um dia na vida dele ele vai conseguir andar novamente. Nem passa pela cabeça daquele coxo que um dia ele pode encontrar dois homens cheios de Deus e que podem mudar a história da vida dele, porque ele não tem como sonhar com isso, porque a mentalidade dele é de paralítico, a mentalidade dele é de coxo.
E a nossa mentalidade declara muito sobre nós. Ela explica muito sobre como você vive. Ela explica muito da maneira que você fala. Ela explica muito a maneira que você se relaciona. Então, quando eu olho para esse paralítico, no caso coxo, você vai entender que a mentalidade dele é de paralítico. Você percebe que a expectativa dele, ela está aplicada em apenas um pequeno copo, em apenas uma pequena esmola. E o que isso implica? Simples. Aqui o que eu busco, o que nós buscamos, é aquilo que nós encontramos. Aquele homem, todos os dias na porta daquele templo, ele buscava esmolas. E muitas das vezes era isso que ele encontrava. O que nós temos buscado? O que nós temos buscado? Será que nós temos buscado uma alegria de viver? Ou nós temos buscado uma felicidade momentânea? Há uma diferença, e a diferença ela é gritante entre felicidade e alegria. Quando você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa plena, você está completamente feliz, de forma plena. Quando você está vivendo uma felicidade, é apenas um momento. E Jesus, ele tem para todas as famílias aqui dessa igreja, não só para as famílias dessa igreja, uma alegria no seu lar, uma alegria no seu trabalho, uma alegria por onde você passar, aleluia. E quando aquela limitação, ela é alimentada, a situação vai piorando mais ainda, porque quando nós sentimos um leve desejo de parar, não alimente essa ideia de desistência. Às vezes nós sentimos vontade de parar, mas nós não podemos alimentar esse desejo de desistência. Às vezes nós ficamos com vontade de desistir do nosso trabalho, porque parece que as coisas não estão dando certo. Às vezes nós sentimos vontade de desistir da nossa faculdade, da escola, porque parece que está muito difícil as aulas. Às vezes nós sentimos vontade de desistir da nossa família, porque às vezes desavenças acabam acontecendo. Às vezes nós sentimos vontade de desistir até da igreja. E chega ao ponto de você sentir vontade de desistir até de Jesus e voltar para o charco de lodo de onde você veio. Bate no ombro do seu irmão aí e fala para ele: se você parar, você vai fazer falta. Mas pastor, vai fazer falta menos um? Vai fazer falta. É menos um tijolo. É menos uma voz aqui no grupo de jovens louvando. É menos uma voz. É menos uma irmã louvando aqui o nome do Senhor. É menos uma irmã. Você vai fazer falta. No segundo domingo do mês, vai ser menos um cálice que vai estar tomando a Santa Ceia. Vai ser menos um pão que vai estar sendo participado por vocês. Vai ser mais um banco vazio aqui nessa igreja. Menos um. Vai fazer falta. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você faz falta na igreja onde você congrega. Você faz falta no lugar que você congrega, aleluia. Você faz falta no reino de Deus. Querido, o que eu quero dizer para você é que você está fazendo referência para alguém. Se você desistir, os mais fracos, eles vão parar, porque você parou. Você está inspirando alguém. Tem alguém se inspirando na sua família. O seu vizinho está se inspirando na sua família abençoada. Tem gente se inspirando em você. Não dá para parar agora, não dá para desistir agora. Às vezes a gente se pega alimentando um desânimo. Às vezes a gente se pega alimentando um desespero, um desânimo que às vezes brota no nosso coração. A gente vai viver uma vida inteira tentando buscar o favor de Deus, tentando buscar aquilo que Deus tem, tendo todo o favor de Deus para desfrutar e vivendo apenas 1% de toda a graça e misericórdia de Deus que pode ser derramada na nossa vida. Eu vou ser mais claro,
Você pode estar vivendo, você viveria, poderia estar vivendo uma vida extraordinária. Vou te falar por que você não vive. Eu já falei algumas vezes e vou tornar a repetir. Tem alguém menos capacitado que você. Ele é menos inteligente. Ele tem menos experiências que você, menos capacidade, ele tem menos porte físico que você. Só que ele está vivendo tudo aquilo que você gostaria de viver. Simplesmente porque essa pessoa deu o primeiro passo. Ela decidiu fazer, ela colocou em prática, ela foi para cima, ela não desistiu, ela acordou com garra. Não importa quantos tem, se tem 1 ou 2, ela não desistiu, ela persistiu. Não importa essa empresa que você está pensando em abrir, esse é o momento. Não importa se vai vender ou não, dê o primeiro passo. Nós precisamos dar o primeiro passo nos nossos projetos pessoais. Não é somente em empresa, não é somente na nossa família, no nosso trabalho. Nós precisamos dar passos nos projetos pessoais para a nossa vida. Nós precisamos de conquistas no nosso dia a dia. Você poderia estar vivendo, Pastor André, uma vida extraordinária. Mas sabe quem escolhe viver uma vida pequena, uma vida ordinária? Somos nós mesmos. É ordinário na vida financeira, você que escolhe. É ordinário no seu trabalho, porque você faz um trabalho medíocre, médio. É ordinário na sua faculdade, na sua escola, porque você faz o mínimo. Você tira 5, você faz o mínimo. Pensamento medíocre precisa de mudança de pensamento. Romanos 12, primeiro, mudança de mentalidade. Você fica vivendo essa vida ordinária com a sua família porque você não coloca ela como prioridade. Coloque sua família como prioridade, a sua igreja como prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e o resto vai se ajustar. Chega dessa vida ordinária. Eu disse para Rebeca esse ano de 2025 que nós viveríamos o melhor de Deus, e nós já estamos vivendo. Nós não estamos vivendo porque eu estou dizendo, nós estamos vivendo porque eu creio nisso. Eu creio que esse ano vai ser a nossa bênção financeira. Eu creio que esse ano vai ser de bênçãos derramadas na nossa vida, não somente financeiramente, mas Deus tem preparado para a nossa vida um lar harmônico, e Deus vai preparar para a sua família também. Nada compra um lar harmônico, nada compra uma vida de paz, nada compra, não tem dinheiro que compre uma vida harmônica, uma família em paz, e é isso que você vai conquistar ainda esse ano de 2025, mas é você que decide se você vai ser ordinário ou se você vai viver novas experiências, estar pronto para receber o vinho novo, aleluia. Veja o pedido do coxo: me dá uma esmola, por favor. A medida do copo é a medida da mentalidade, é o que ele vive, é o que ele acredita, é isso que ele pede, é o que você acredita, é o que a sua limitação da mente acredita. Aliás, esse negócio de pedir coisa é da nossa vida toda. A nossa vida toda é assim. Quando a gente ora, e quando ora, e se ora, normalmente a gente só ora quando as coisas estão dando tudo errado. Sim ou não? Aleluia. Imagina você ter um amigo que ele só vem para te pedir. Eu quero saber se você vai querer essa amizade. Todas as vezes que nós ajoelhamos o nosso joelho, nós não engrandecemos ao nosso Senhor, nós não demos a honra para Ele. Você só ora para pedir ao Senhor. Comece a transformar a sua mentalidade, porque Jesus já está cansado de crentes pidões. É muito crente pidão, é muito crente pede. Queridos, nem para o nosso filho, quando ele começa a ser pidão demais, a gente dá as coisas para ele. Imagina Jesus Cristo, você só procura Ele quando as coisas não estão caminhando da forma que aparentemente você gostaria. A nossa oração fica mais intensa quando as coisas estão dando errado na nossa vida, quando as coisas estão dando errado na nossa família. A gente só ora
pedindo e agradece pouquíssimo. Fazia muito tempo que eu não via alguém aqui vir aqui agradecer, me fale minha memória. Minha sogra veio aqui agradecer ao nome do Senhor. Pense aqui quantas vezes você subiu nesse altar para agradecer ao nome do Senhor. E quantas vezes nós subimos aqui instigando outros a pedirem ao Senhor uma bênção, a pedirem ao Senhor. Só que eu quero que vocês mudem a forma desse pedido. Eu quero que você esqueça de orar pedindo no dia da crise. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos a partir de hoje, ao invés de nós dizermos: Senhor, que o Senhor faça no meu trabalho, Senhor, que o Senhor faça na minha família, Senhor, que o Senhor faça nessa igreja, Senhor, que o meu marido escova os dentes todos os dias, Senhor, que minha esposa seja uma esposa abençoada e não grite no meu ouvido. Ao invés de você falar isso, você faz, ao invés de você falar: Jesus, faz isso, faz aquilo, você começa a agradecer a Jesus. Quando a nossa mentalidade vai mudando, o odre ele vai sendo preenchido, o vinho novo vai sendo derramado, você vai expandindo não somente a mente, mas vai expandindo a sua visão. Quando o vinho novo ele for entrando dentro do seu odre, que é a sua forma de pensar, aí você começa a ir para a igreja, e muitas das vezes as pessoas sempre vão te criticar. Não fique preocupado com elas. Sempre quando você for mudar a mentalidade, as pessoas vão criticar você. Eu, contando uma experiência super breve, eu entrei numa dieta muito difícil. Tá difícil seguir a dieta, não vou falar para vocês que é fácil, mas todas as vezes que você decidir mudar a mentalidade, vai ter alguém para te desanimar. Você começa a ir para a igreja, alguém começa a dizer: eita, virou crente, foi? Ficou crente agora? Eita, fez as coisas erradas, tudo tinha que fazer, agora é crente, agora virou santo. Quando você começa a ir para a academia, passar na nutricionista, a cuidar do seu corpo, as pessoas falam: eita, agora ficou fitness, agora ficou fitness. Quando você tenta mudar, e quando você começa a falar de Deus para as pessoas: eita, agora é o santo, esse daí é o santarrão, quer ser o santarrão. É sempre assim quando nós escolhemos mudar. As pessoas elas começam a te criticar. E quando você tenta ser diferente, elas tentam trazer o seu passado para desmotivar você. Porque você era assim, você era assado, talvez você não consiga, porque você já tentou tantas vezes, talvez não vai ser dessa vez. Mas deixa eu te falar uma coisa, os comentários dessas pessoas não são sobre você, são sobre o medo que elas têm de mudar. Porque você está crescendo, você está evoluindo, e elas vão começar a olhar e ver aquilo que elas não tiveram coragem de fazer. O problema não foi você ter mudado, o problema é que a sua mudança está incomodando gente que não quer sair do lugar. As pessoas vão tentar te sabotar, porque elas sabem que se você continuar, vai dar certo. Aleluia. Se você continuar, vai dar certo. Eles sabem que se você continuar no trabalho que Deus colocou nas suas mãos, vai dar certo. Eles sabem que se você continuar persistindo no seu trabalho, na sua faculdade, vai dar certo. Eles sabem que naquilo que você colocar a mão, a bênção de Deus também vai ser imposta e vai dar certo. E ver você vencendo, às vezes a gente escolhe umas amizades e ver você vencendo, às vezes machuca as pessoas. Machuca quem escolheu ficar parado. Ver a sua família dando certo, ver seus filhos prosperando, ver os seus sonhos sendo realizados, machuca as pessoas que desejam ficar parados. Então eu quero falar uma coisa para vocês: corra atrás do seu propósito, rompa, vá para cima daquilo que você precisa fazer. Todos aqui sabem o que precisam melhorar.
Se você não sabe, chega em casa hoje e faça uma autoanálise. Se você acha que não precisa melhorar em nada, pergunte para o seu cônjuge. Pergunte para o seu cônjuge o que você precisa melhorar. Ele vai te falar e ele sabe o que você precisa melhorar. Não sabe o que precisa? Pergunta para ele que ele sabe. Aleluia, graças a Deus. Pode perguntar. Aleluia, graças a Deus. Mas para que isso aconteça, o nosso propósito que aconteça, as pessoas sabem que quando acontecer, quando der certo, são essas pessoas que tentaram te impedir, que vão ter que aplaudir de pé a sua vitória, aleluia. São as pessoas que tentaram impedir a Bartimeu, falando, não vai dar certo, para de gritar, ele não está te ouvindo, ele não vai te escutar, ele vai parar para um cego, à beira do caminho, não vai parar. São as mesmas pessoas que tiveram que dar glórias a Deus, quando viram Bartimeu enxergando, querido. Rompa, querido, vá para cima, desbloqueie as coisas que você precisa conquistar, querido, planeje o seu dia a dia, não vive uma vida monótona, Deus tem para você algo novo, aleluia, graças a Deus. Só que para que aconteça tudo isso, esse milagre todo aqui que eu estou falando, não tem como sonhar grande sem ter Jesus. Não tem a possibilidade de nós vivermos os planos sobrenaturais se Jesus não for a fonte deles. Não tem como nós vivermos algo sobrenatural se Jesus não tiver a receita. Meu querido, Jesus, se ele não tiver, vai ser natural, vai ser pequeno, vai ser limitado. Agora, se ele estiver na sua vida, você vai ser a melhor versão. A melhor versão, você vai ser a sua melhor história. Vai ser o sobrenatural. A mudança de mentalidade, ela faz isso aqui. Você se acostumou a pedir, a pedir, a pedir, e quando você muda a mentalidade, você troca a petição por graça. Ao invés de você pedir, Jesus, faça isso, faça aquilo, coloca a mão aqui, coloca a mão ali, nós já entramos na oração. Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado por aquilo que o Senhor me deu, pelo teu amor, pela tua história, pela mudança de vida, pelo que o Senhor me transformou. Quem era o pastor Tiago antes de Jesus entrar na vida dele? Quem era vocês antes de Jesus entrar na nossa vida? E aquilo que eu quero pedir, ao invés de pedir, eu agradeço, como se Deus já estivesse fazendo. Senhor, eu agradeço porque o Senhor está cuidando da minha família. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor já está cuidando do meu filho lá no hospital. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor já está cuidando do meu casamento, da minha igreja. O Senhor já está cuidando das minhas finanças, do meu carro. Senhor, eu te agradeço, eu celebro o seu nome, porque o Senhor está cuidando da minha família, dos meus bens materiais. O Senhor está cuidando da minha mãe da minha mãe que está lá longe, dos meus parentes que estão aqui perto. Nós já oramos agradecendo ao Senhor e crendo na resposta, aleluia. E você vai declarando em nome do Senhor Jesus, e aquilo que parecia, pastora Rebeca, limitado, perde os limites, aleluia. Quando você menos esperar, aquilo que era grande, aquilo que era gigante para você, se torna pequeno, aleluia. É sobre expandir, é sobre preparar o nosso coração, é sobre tirar as amarras que nos prendem, é sobre uma nova identidade, as identidades que nós temos perdidos, porque hoje muitas das vezes nós tendenciamos a copiar pessoas. Deus deu uma identidade para você. Você canta do seu jeito, Laisa. Vanessa, você canta do seu jeito. Maria, você canta do seu jeito. Você não precisa copiar ninguém. Pastor André, você prega do seu jeito. Eu prego do meu jeito. Nós não precisamos copiar a identidade de ninguém. Jesus, Ele deu uma digital única para você. Ele deu uma digital única para que você possa ser você. Não tente mudar você para agradar os outros. Não tente, porque nem Jesus agradou os outros, aleluia. Ele não conseguiu agradar todo mundo. Queridos, quando nós vivemos uma vida deliciosa com Jesus Cristo, e o que é viver uma vida deliciosa com Jesus Cristo? É uma vida que não precisa de liturgia de culto, não precisa em qualquer lugar, em qualquer hora, dentro do metrô,
dentro do ônibus, no seu trabalho, você sente a presença de Jesus, você ama a presença dele, você sente, você não precisa necessariamente ter uma rotina perfeita, porque você sente o fluir do Espírito, porque você ora pela manhã, você ora pela tarde, você ora pela noite, você lavando a louça, você ora, você fala: Jesus, muito obrigado pelo seu amor, Jesus, muito obrigado pelo almoço que eu almocei, porque se tem louça para lavar é porque o almoço foi muito bom, se tem louça para o dia seguinte é porque a janta foi muito boa, e o Senhor começa a entrar no nosso coração e manifestar a sua presença. Mas tem gente que condiciona a experiência com Jesus Cristo de forma semanal, aqui no culto de domingo, e isso é a nossa mentalidade. Quer buscar a Jesus somente uma vez na semana, 2 vezes na semana, e olhe lá. Jesus, ele precisa de uma experiência completa. É você fazendo os seus afazeres domésticos. Jesus, você pode sentir a presença dele. Nós precisamos, aleluia. Muitas das vezes nós reclamamos da nossa vida. Nós saímos batendo boca com a nossa esposa. Nós saímos reclamando de quem vai pregar. Passa a semana inteira sem ler a Bíblia. A gente passa o domingo inteiro assistindo Netflix e chega no domingo na igreja e não sente nada. Aí sabe por que você não sente nada? Eu vou te explicar. A culpa é do Ágape, que a pastora Rebeca não está jejuando, viu? Acho que essa voz dela que está, esse teclado já não... Nossa, é só teclado todo dia, meu Deus, não aguento mais. A irmã que louvou, eu acho que a irmã desafinou. Vocês estão percebendo que a irmã está desafinando? Não sei, tá um negócio, sabe? Eu acho que na realidade a culpa desse pastor Tiago. Que mensagenzinha esquisita que ele trouxe hoje. A culpa acho que é do pregador, acho que é do pastor que estava dirigindo. Passa o dia inteiro se enchendo a sua mente de coisas, de televisão, de Netflix, assistindo filme de terror que o cão está aparecendo. Continua assistindo. Quando chegar aqui, você não vai sentir nada mesmo. Queridos, o pior pregador da Bíblia, quem foi? Vamos lembrar. Jonas. O pior pregador da Bíblia. O pior mensageiro. Jonas pregando, eu imagino ele torcendo. Espero que esse povo todo aí se dane. Eu não quero que esse povo vá para o céu, não. Tomara que vá todo mundo para o inferno. Vá todo mundo para lá. Eu imagino esse homem pregando. Só que no fim, a cidade inteira se converte com a mensagem ruim. Com a mensagem ruim. A cidade de Nínive, o seu rei declara um jejum de 3 dias. As pessoas de lá, pagãs, vestem sacos, em panos de saco, e se envolvem em cinzas, e fica 3 dias de jejum. Não só as pessoas, mas os animais. Muitas das vezes, não é a mensagem que está ruim, é que você está se enchendo de outras coisas a semana inteira. Não para ouvir um hino. Fica o dia inteiro ouvindo a pisadinha do vizinho. Aleluia, graças a Deus. O maior pregador do Novo Testamento, o maior, com certeza Jesus, mas o maior missionário do Novo Testamento, ele pregou e o irmão dormiu na mensagem, querido. Paulo estava pregando a mensagem. A gente está falando aqui de um nível de mensagem muito superior àquilo que você ouve nesses dias, muito superior àquilo que você ouve na internet e àquilo que você ouve da gente aqui. A gente está falando de Paulo, que tinha um estudo e uma eloquência fora do comum. O cabra dormiu da mensagem e caiu da janela. Não é o mensageiro, não é quem está louvando, é quem está sentado, é o ouvinte. Nós precisamos entender que não é a questão de quem está pregando, e sim de quem está recebendo. Não é o importante, não é quem prega, o importante é se o ouvinte está recebendo. Porque quando você coloca em prática aquilo que você está ouvindo, a sua vida muda, sua vida é transformada. E o inimigo sabe que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus.
É por isso que na hora do culto Ele quer minar a sua atenção. É por isso que na hora do culto acontece tantas coisas durante o culto. É por isso que na hora do culto o seu carro quebra. É por isso que na hora do culto o seu pneu fura. Porque o inimigo sabe que quando você ouve a palavra de Deus, isso te produz fé, aleluia. E a fé nos faz romper. A fé vai nos fazer viver algo novo. Nós vamos, já encaminhando para o fim, nós vamos sendo cerceados, nós vamos acreditando em coisas sobre nós, a gente não vai prosperando, a gente não evolui, os nossos relacionamentos são os mesmos, os lugares que frequentamos são os mesmos, a gente não muda nem de chinelo, nem de roupa, é sempre a mesma. É estranho conversar com alguém 10 anos depois e a pessoa está vivendo a mesma vida. Está vivendo o mesmo trabalho, conta os mesmos problemas, é sempre a esposa dele que é ruim, é sempre o esposo que é ruim, a mulher que é ruim, é a mesma história, 10 anos, é estranho você conversar com uma pessoa e elas têm as mesmas notícias ruins. Querido, você já sabe o que você precisa mudar lá na sua casa. Eu já falei para a Rebeca, briga lá em casa é briga nova, chega de briga velha, não quero mais, a gente já não conversou da briga velha, isso daí a gente já não falou, querido, tem briga lá que é todo, faz aniversário, tem briga na tua casa, na minha casa, na casa de vocês, faz aniversário, ó, tem briga que você já sabe que vai ter briga, querido, o que é isso? Que mudança é essa? Que evangelho que é esse? Que avivamento que é esse? Que crente que está cantando aqui em cima e tem a mesma briga em casa? É a mesma desavença com o seu amigo do trabalho, é a mesma desavença no seu convívio social, você é o mesmo, não muda nada. O avivamento verdadeiro, ele promove mudança. Ele promove mudança de mentalidade. Querido, eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo mudança de mentalidade. Eu quero que vocês vivam também, aleluia. Já caminhando para o fim, livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 4. A Bíblia vai falar que o agricultor, que ele espera a condição perfeita para semear, sabe o que ele faz? Ele nunca semeia. Sabe o que eu quero dizer? Você que está esperando, sua mulher mudar, não espera não, muda você. Você que está esperando seu filho, sabe seu filho que dá trabalho? Você que está esperando ele mudar, não espera ele não, muda você. Não espera a condição perfeita não. Você que está esperando tomar um novo rumo na sua vida financeira, não espera não. Não espera a melhor condição não. Porque se o agricultor ficar esperando a melhor condição, nunca semeará. Aleluia! E isso Salomão já está escrevendo em Provérbios, quando ele já está escrevendo um livro, quando ele já está avançado em idade, viveu já todas as experiências. Não fique esperando o tempo certo para começar as coisas não. Começa amanhã, começa hoje. Aquilo que você pode começar hoje, chega em casa e começa hoje. Declara na sua casa, a partir de hoje vai ser dessa forma. A partir de hoje nós vamos orar antes de dormir. A partir de hoje nós vamos fazer devocional. Comece a fazer não amanhã, hoje. Aleluia! Eu não posso viver o que os outros pensam de mim. Eu não posso viver a expectativa do que os outros pensam de mim. Não viva as expectativas dos outros. Quando Jesus ele entra na nossa vida de verdade, muda a nossa mentalidade, a gente começa a viver um negócio assim. Tava tudo bom. Daí a gente experimenta outra coisa. E existe um estudo, que eu estava até falando com os meus tios esse sábado, que o paladar não retrocede. Eu digo isso por conta da Rebeca. Rebeca agora, antigamente a gente comia um sushizinho ali que era 50 conto, vinha 30 quilos de sushi. Hoje em dia, depois que a Rebeca experimentou um novo paladar de um sushi mais refinado, agora eu gasto 100 e vem 500 gramas. Então o paladar ele não retrocede. Quando a gente experimenta outro degrauzinho, uma vida feliz, a gente não quer retroceder.
Alguém vem aí e diz para você, ó, não faz isso não. É gente que não estudou e falou para você, ó, para de estudar porque isso daí não vai dar certo. É gente que chega para frustrar aquilo que você deseja fazer. Você muitas das vezes tem vontade de comprar um carro, só que você não compra porque fulano de tal falou que outros se desviariam se você comprar. É gente falando, não casa não. É gente frustrado que se casou, tem casamento frustrado, falando para você, não se casa. E você não se casa, você não se rompe e hoje está vivendo uma vida triste, porque foi preso pela mentalidade dos outros, mesmo desejando romper. Muita gente presa pela mentalidade do outro, mesmo querendo fazer o diferente, mesmo querendo romper. E esse é o problema. Às vezes são as pessoas que nós amamos. Veja bem, quem nós amamos muito, muitas das vezes são responsáveis para que a nossa mentalidade não mude. Ao mesmo tempo que os nossos pais nos amam demais, Gabriel, Laisa, Ana Clara, Maria, Alice, ao mesmo tempo que os nossos pais nos amam demais, Felipinho, Mateus, eles cuidam demais da gente e não nos permite romper passos que nós desejamos. Às vezes nós precisamos andar com as nossas próprias pernas, mas nós somos ajudados demais. O nosso pai e a nossa mãe sempre dá um jeitinho para nos ajudar. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se sua mãe e seu pai não estão te ajudando demais, se ela não está te dando um jeitinho, dê glória a Deus, porque você está sendo construído para ser um ser humano independente. Você não precisa de ninguém. A nossa meta como pais, a nossa meta para Alice é que ela viva independentemente, sem depender de Rebeca e sem depender de Tiago. É muito difícil isso para nós, mas vai chegar a hora que a Alice não vai passar o Natal com a gente. É um momento que ela vai viver independente, aleluia. E muitas das vezes os filhos carregam o mesmo padrão, as mesmas falas, as mesmas conversas. E o que eu falei hoje na escola bíblica dominical, nós sempre ouvimos as pessoas dizendo aqui nesse púlpito que essa é a pior geração. Segura. Sabe por que essa é a pior geração? Porque tem os piores pais. É a pior geração porque tem os piores pais. Por que essa geração é ruim? Porque os pais são ruins. Os pais muitas das vezes fazem tudo o que quer, tudo o que pode. O que não quer, o que não, a gente faz de tudo. E esse é o nosso desafio que eu disse no início da mensagem, é não entregar tudo que a Alice quer. Porque a nossa vontade, o nosso amor é entregar tudo que o filho quer. Mas a nossa missão é fazermos filhos independentes. Tem filho grande, mais dependente do pai do que filho pequeno. Gente, não vai romper desse jeito, gente. O filho não vai romper desse jeito. Ele não vai conseguir viver uma vida nova desse jeito. Como que ele vai adquirir uma nova mentalidade, se a mentalidade que ele vive é a que você impõe? Aleluia. Vamos para terminar. A mentalidade, Pedro e João estão chegando, olha para o coxo e diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. A esmola faz ele permanecer na porta. O que Pedro e João têm para ele faz ele sair daquela porta e começar a pular e engrandecer o nome do Senhor. O Deus que você serve, Ele muda a sua história, Ele liberta do seu passado, Ele te liberta de prisões emocionais vão embora. E muitas das vezes nós vivemos traumatizados, aleluia. Passados são apagados, sepultados, perdoados, liberados. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele promove uma metanoia. E o que é uma metanoia? É uma mudança de rota, mudança de vida, mudança de mentalidade. A gente não pode ser crente, estar aqui todos os domingos e nada mudar na nossa vida. Mude 1% todos os dias. Mude 1% todos os dias. Não tente tirar tudo de uma vez que você não vai conseguir. Mude 1% todos os dias que você vai conseguir. É de pouco a pouco, é de degrau por degrau. As coisas não acontecem como pode pirim prim prim. Não tem mágica. Aleluia. Pedro e João falam para o coxo, não tenho prata, não tenho ouro.
Eu imagino esse coxo. Pedro e João pedem para que o coxo olhasse para eles. Eu imagino ele estendendo aquele copinho, ele estendendo aquela mão, e Pedro e João falando assim: abaixa o copo, levanta a mão, que hoje vai ser diferente. Quem pode levantar a mão para dar uma glória a Deus? Aleluia. Abaixa o copo, levanta a mão, que hoje vai ser diferente. Abaixa o copo, levanta a mão, que hoje vai ser diferente. Abaixa o copo, levanta a mão, que hoje vai ser diferente. Já quero convidar você a se colocar de pé. Abaixa o copo, levanta a mão, que hoje vai acontecer o extraordinário na sua vida. Vai ser diferente. A sua posição não vai mais precisar desse copo, não. O copo não vai mais fazer sentido na sua vida. Agora a sua mentalidade é outra. O vinho novo está sendo derramado. Você alterou o seu odre. Você está expandindo a sua mente. Irmão, sabe o que aconteceu? Ele baixou o copo, estendeu a mão, só que ele ainda não está andando. Ele não está andando ainda. Ele só está de pé. Ele só está de pé, pastor. Ele só ficou de pé. Então Pedro e João, tem momentos na nossa vida que as tribulações são tão grandes que nós precisamos de um ombro amigo para nos fazer continuar. Nós temos os pastores aqui para você comunicar as suas necessidades aos santos. Está marcado na palavra de Deus. Querido, não fale para o teu vizinho, não fale para o seu amigo descrente. Nós somos os santos aqui. Pedro e João pegam um de cada lado, eles firmam os ardeiros dele, só que a mente daquele homem é de paralítico ainda. Ele não sabe que ele ainda pode andar, só que a mentalidade dele era de alguém que ficava sentado o dia todo, e agora a mentalidade dele é de alguém que vai estar de pé. A mentalidade dele agora é alguém que vai estar pulando. E na hora que firmam-se os ardeiros, firmam-se os nervos, Pedro e João soltam ele. Eu quero que você comece a glorificar. E ele começa a pular de alegria. Ele começa a saltitar na presença de Deus e entrar naquele templo. Ele era um coxo, mas agora ele é um ex-coxo. Ele era o símbolo da carência do milagre. Agora ele é um testemunho do milagre, querido. Você pode parecer a carência do milagre, mas eu declaro na sua vida hoje, você vai ser o exemplo de milagre por onde você passar. Queridos, lembre onde tudo começou. Abaixa o copo e levanta a mão. É uma metanoia que entra na nossa vida. Queridos, chegue na sua casa hoje remoendo essa palavra, remoendo tudo aquilo que foi dito aqui. Tira tudo aquilo que te limita, tira todas as visões equivocadas sobre o seu futuro, tira as palavras de maldição, tudo aquilo que te persegue, tudo aquilo que você pensa que vai dar errado. Deus tem vinho novo para o seu odre novo, aleluia. Quero que você ore comigo, aleluia, graças a Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor, mais uma vez eu entro na sua presença, Senhor, e eu estou aqui, Senhor, para lhe pedir algo novo que só o Senhor pode trazer, Senhor. Senhor, renova esse ministério ADPEC, e assim como o Senhor foi conosco há 20 anos, Senhor, o Senhor vai permanecer sendo conosco. Senhor, eu louvo o Senhor, porque o Senhor é grande. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é grandioso. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, Senhor. E graças ao Senhor nós estamos aqui. Senhor, tira tudo aquilo da nossa vida, Senhor, que não lhe pertence. Senhor, tira toda briga, confusão, toda contenda. Senhor, faça nós vivermos o novo do Senhor. Senhor, transforma a nossa mente, o nosso entendimento. Senhor, nós desejamos romper. Senhor, eu não quero mais viver uma vida ordinária. Senhor, eu não quero mais viver uma vida ordinária nas minhas finanças. Senhor, eu não quero viver uma
uma vida ordinária na minha família. Senhor, eu quero viver uma vida extraordinária, mas para que eu possa viver o extraordinário do Senhor, eu preciso colocar aquilo que o Senhor diz na tua palavra, no livro de Mateus, no capítulo 6 e no verso 33, buscamos primeiro, Senhor, o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, eu acredito que por meio dessa oração, o Senhor pode trazer renovo. Aquele que ainda não fala em línguas estranhas, eu acredito que o Senhor pode batizar nesse momento com as línguas estranhas. Senhor, aquele que não fala em línguas estranhas há muito tempo, o Senhor pode renová-lo nesse momento. É o Senhor que traz renovo, é o Senhor que traz avivamento, e o avivamento que nós estamos buscando aqui é o avivamento genuíno, é o avivamento da tua palavra, é o seu renovo, é a presença de Deus que nós queremos sentir aqui. Senhor, renova a nossa mente, Senhor, renova o nosso coração, Senhor, renova, traz o novo para a nossa vida, que nós venhamos sair daqui remoendo da tua palavra. Não seremos ouvintes esquecidos da tua palavra, mas nós vamos sair daqui prontos para romper nesse ano de 2025, aleluia, graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Louve, aleluia, com a pastora Rebeca. Aleluia, graças a Deus.